Olá, bem-vindo ao Saia Longa. São assuntos da atualidade à luz da Bíblia e hoje eu vou receber um convidado aqui muito especial. Pastor Edson, bem-vindo. Oi, olá, bom dia, tudo bom? Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, né? E um bom dia a todos, pessoal do canal que nos acompanha aí. Um abraço. Pastor, vamos começar falando um pouquinho da sua conversão. Como o pastor chegou aqui? Como foi encontrar Jesus nesse caminho? Então, o meu contato com Jesus foi uma fase muito difícil na minha vida, né? Eu venho de uma família totalmente destruturada, alcoolismo, e através da busca, né, pela libertação, restauração do alcoolismo, e eu comecei então em 99 e já engrenei, entrei de todo o meu coração, né? E então daí nunca eu me desviei ou se afastei da presença de Deus, permaneci firme, buscando, né? E a palavra que me chamou a atenção na primeira vez que eu fui para a igreja é: o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso é o que me despertou até os dias de hoje a nunca parar de buscar conhecimento. Então, essa palavra provavelmente foi o que levou o senhor a vir para os seminários, ministrar, trazer esse conhecimento para o povo de Deus, isso? Isso. Até porque, como eu sou pastor já desde 2004, né? E eu vim acompanhando o desenvolvimento dos membros, né? E eu via que as pessoas, mesmo estando dentro da igreja, tendo uma vida com Deus, né? Procurando fazer tudo certo, da forma como Deus, a palavra de Deus nos orienta, e eu via que não havia ainda verdadeiramente uma libertação, um desenvolvimento, um destravar em algumas áreas da vida dessas pessoas. E esses questionamentos que eu questionava com Deus a respeito de tudo isso, é o que me fez ir a fundo. O porquê que as pessoas, então, elas não conseguem romper, sendo que a palavra de Deus nos dá o respaldo de que Cristo fala: eu vos dou uma vida e vida em abundância. E essa vida em abundância, não estou falando em termo financeiro, de riqueza, prosperidade, mas uma vida em abundância familiar, vamos dizer assim, né? Sim, engloba também financeiramente, né? E cura. Por exemplo, eu vejo pessoas que não eram curadas, casamentos que não eram restaurados, pessoas que ainda, mesmo estando na igreja, não conseguia se libertar de alguns certos vícios, até mesmo pecados. Então, essa busca, né, me fez eu buscar, ir a fundo para saber a resposta de tudo isso. Então, seria mais ou menos assim: a pessoa aceitava Jesus, tinha salvação, sim, mas não desfrutava dessa abundância aqui na vida terrena. Isso. Muito interessante. E qual foi o primeiro impacto que o senhor viu desses seminários, transformação de vida? Olha, se eu fosse para só trazer os impactos aqui, eu teria muitos, né? Vamos resumir, né? Por exemplo, uma das coisas que acontece muito no seminário, né? Por exemplo, mulheres que não conseguem engravidar. Então, 10, 15, 20 anos, né? Que não conseguem, fazem tratamento. Logo após o seminário, por causa de uma das palestras que a gente fala, que é o seminário A Cura no Ventre, né? É uma das palestras dentro do seminário de paternidade, é o que tem rompido. Pessoas, exemplos, que não conseguem ter um ciclo de falência, que era um dos meus ciclos de falência. De todo ano eu falia. Então, as finanças das pessoas, elas são também destravadas de uma forma sobrenatural, né? E sem contar com curas, pessoas foram curadas de câncer, né? Agora, esse final de semana, eu tive um seminário com a moça também. Durante o seminário, desapareceu todos os nódulos que ela tinha no seio, né? E outras diversas curas e milagres que acontecem. É que Deus continua operando esses milagres, Com né? certeza. Mas antes da gente entrar em cada um dos seminários, porque a gente vai falar um pouquinho hoje de cada um dos seminários que o pastor Edson ministra, vamos
Vamos falar um pouquinho dos projetos sociais que o senhor está envolvido. Além dos seminários, a gente tem esse projeto social, né? A gente faz parte do Ministério Comunidade Shua, né? Tempo de Adoração. Dentro da comunidade, a gente tem a Missão África, né? Missão África, hoje a gente atende ali 73 crianças, né? E eu estou com esse projeto agora que eu quero construir lá, né, um orfanato para ajudar essas crianças. Até porque todos os recursos que a gente manda para alimentar, eles não têm um lugar adequado. Então a gente está lá, pretendo ainda este ano, né, ir para lá, para ver o projeto de perto. Já está em andamento, já estão trabalhando, né, e já está começando a construção, mas eu vou para lá ainda este ano. Para ver de pertinho, para trazer esse respaldo para o pessoal que quer ajudar e mostrar que a causa realmente é séria, né? Temos o projeto social também, a Casa do Pai, né? E como funciona o projeto da Casa do Pai? O projeto social da Casa do Pai, a gente trabalha mais aqui, né? Focado aqui no Brasil, né? O povo da região de Araquari. A gente atende essas pessoas, Deus da necessidade básica de alimento, né? Até, por exemplo, assim, como Araquari é uma cidade que está vindo muitas pessoas de fora, e a gente vai atrás, buscar recursos para estabelecer essas pessoas. Quando essas pessoas vêm de fora, elas não têm móveis, entendeu? Às vezes não tem roupa, não tem colchão, não tem nada. Então, o projeto Casa do Pai, a gente também busca esses recursos. E também dentro do projeto Casa do Pai, a gente trabalha a parte familiar, dando cursos para a família, né? E também trabalhando a parte dos abusos, de todas essas problemas que as pessoas sofrem, né? Deus da sua infância, que é aquilo que eu já palestro, eu aplico dentro dessa projeto social, restaurar as famílias. Naquela mesma palavra que o senhor falou, trazendo conhecimento, para que esse conhecimento venha a trazer essa libertação e prosperidade, que é a ausência de qualquer necessidade, né? Não somente financeira, mas a ausência de qualquer necessidade. Isso. Porque as pessoas muitos pensam, vamos suprir a necessidade de uma pessoa de alimento, né? Vou suprir. Mas não é só isso, né? Temos que também incentivar, instruir essa pessoa. Temos palestra na questão da prosperidade. Não é prosperidade você adquirir riqueza, mas como administrar os seus bens, administrar os seus recursos que elas também vão recebendo, né? Não adianta só você dar o dinheiro ou suprir certas necessidades da pessoa e também não instruir elas a administrar os seus bens. Então, dentro do projeto Casa do Pai, a gente trabalha todas essas áreas. E para quem quiser apoiar tanto Missão África quanto a Casa do Pai, como que a pessoa pode estar fazendo? Sim, é só entrar em contato, né, conosco nas redes sociais, vai estar lá o meu telefone, né, e entrar em contato e a gente vai passar mais informação. E também a gente passa relatórios, né, anualmente de realmente aquilo que está sendo feito. Apesar que a gente está começando agora, né? Eu vou deixar aqui embaixo certinho todos os links dos endereços eletrônicos e também o contato, para que quem for querer ajudar tanto a Missão África quanto a Casa do Pai, porque eles estão atuando em duas frentes, uma frente lá internacional e também local, regional, porque sabemos que o que mais temos hoje é gente passando necessidade, né? Com certeza. E para ajudar o outro, só realmente um para ajudar o outro. Vamos voltar agora com o assunto seminários. Ok. O senhor me passou aqui alguns seminários que o senhor atua, a gente vai falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre cada um deles, para poder entender também qual seminário que eu busco. Estou passando por uma necessidade específica, o que eu preciso. Vamos começar pelo seminário de paternidade. Qual é o objetivo desse cenário? Como é que ele ajuda os participantes? Então, esse seminário, na verdade, foi o próprio Deus que nos deu, né, o seminário. Porque já existe a escola de paternidade. A escola de paternidade é na base da Jocum, a Mirante Tamandaré, com o pastor Luiz. Então, é muito, muito bom. Foi lá que eu fiz a escola, né?
eu fiz a escola de paternidade. Dentro da escola, Deus me deu os seminários. Esses seminários, o próprio Deus falou assim, para trabalhar com a minha igreja, curar a minha igreja, entendeu? Então, esse seminário a gente trabalha restaurando a igreja, o corpo de Cristo, em todas as áreas que a igreja necessita, né? Então, a gente trabalha nessa visão. Do seminário de paternidade eu posso falar até com uma particularidade maior. Eu já participei, já estive lá como aluna, já estive lá como auxiliar também. E posso falar do meu coração, assim, que foi uma grande transformação. Posso dizer que tive meu casamento restaurado nesse período pós-seminário. E são muitos testemunhos que vêm na sequência ali, que eu tenho certeza que você, que precisa dar esse primeiro passo, fazer esse start, buscar um lugar para realmente dar esse primeiro passo de libertação da tua vida, libertação consciente, e creio que o seminário de paternidade é um lugar para você realmente... E é um dos seminários que está sendo bem um dos mais procurados, né? Tanto por pessoas que nos procuram para participar, né? Quando a gente faz o local, como também pastores de igreja, né? De vários estados têm nos procurado para a gente trazer esse seminário para dentro das igrejas, devido ao efeito, né, que esse seminário realmente causa na vida das pessoas, né, tanto na área como você falou, casamento, na restauração do casamento, né, trabalha na área da cura interior e também a parte da libertação. Então é um seminário completo. É o intensivão, são 3 dias para realmente ver. E o mais legal assim que eu senti do seminário é que não acaba nesses 3 dias. É verdade. A transformação vai acontecendo a cada dia que passa, você vai vendo as coisas acontecerem, você fala, meu Deus, olha isso aqui se resolveu, e eu nem tinha percebido. É um start, né? Como muitas pessoas dizem, nossa, o seminário de paternidade, ele não acaba quando encerra na última palestra. O efeito dele, ele continua permanente, né? Causando o efeito. Até ontem eu estive... né, conversando com uma pessoa, ela falou assim, pastor, eu só tenho a agradecer porque, né, o meu pai, né, não falava com o meu ex-marido não conversava com os filhos todos brigados e tal, e devido ao seminário, o efeito agora sim, eles estão todos se reconciliando, né, novamente, e até o filho vai fazer o aniversário, vai convidar o pai para poder participar do aniversário. Ele falou assim, pastor, que isso que nunca aconteceu. Então, eu só tenho a agradecer, né, o efeito que esse seminário ainda está causando na minha família. Eu fico feliz. São testemunhos de imensa gratidão, né, de transformação mesmo do que Deus opera nesse seminário. Mas aí terminei esse seminário, quero fazer mais um, porque você sai com vontade de continuar a buscar essa caminhada. Temos o Parede dos Corações, do Coração. Isso. O que a gente tem como tema desse seminário? Quais são os temas principais desse seminário? Então, Parede do Coração, na verdade, são aquilo que nós desenvolvemos devido aos abusos que nós passamos, traumas, né? As rejeição. Até, por exemplo, quando nós sofremos aquilo que nós vivemos no ventre da nossa mãe, né? Foi um dos motivos que mais me fez a buscar, né? Conhecimento, porque havia um trauma na minha vida que eu não conseguia identificar, até que eu fiz um curso, e nesse curso eu identifiquei, eu entendi, fui curado de um trauma que eu tinha do ventre da minha mãe, entendeu? São coisas que a gente desenvolve, né, no subconsciente. Então, e aí esse seminário de Parede do Coração eu comecei então a trabalhar. Então ele trabalha o quê? As falsas crenças que a gente passado para nós, né, por palavras, né, por rituais que é praticado nas famílias, né, tradição, as atitudes e comportamentos que atuam dentro de uma casa dos pais. Eles transferem essas falsas crenças limitantes, né? Os mecanismos
que nós desenvolvemos de manipulação, né? Então, tudo isso a gente é trabalhado. E esse seminário tem, assim, é a continuidade do seminário de paternidade. Eu dou a entender. Assim, porque aí você consegue trabalhar muito a paternidade em muitas áreas, porém ainda fica muitos resquícios, porque não consegue restaurar uma família, uma pessoa que ela tenha 40 anos de idade, comportamental, 70, né? Todo o seu comportamento, numa palestra de um final de semana. O pastor Cote, né, ele tem uma palavra que ele fala assim: libertação é 20%, 80% é a reeducação, né? O que é essa reeducação? Ele sempre fala assim, ó, a libertação é a coisa mais simples. O que é o adversário perante Deus? Não é nada. É um sopro, uma palavra, ele vai recuar. Mas o problema é o estrago que ele causou na vida das pessoas, né? Até mesmo usando outras pessoas. É o que eu sempre falo, né? Infelizmente, o adversário usa os nossos pais, parentes, para nos machucar, causar feridas, né? E depois que ele causa essa ferida, ele começa ele mesmo a parasitar nessa ferida da nossa alma, né? E a gente tem que fazer o quê? É trabalhar essas feridas, restaurar elas, né? Curar, realmente curar essas pessoas, porque uma coisa é você ministrar uma pessoa e tal, falar, mostrar que existe um trauma na vida dela, né? Que ela precisa sair, mas ela por si própria ela não consegue. Então, dentro do seminário de Parede do Coração, é destravada a pessoa em todas as áreas, todas as barreiras que ela construiu, todas as resistências emocionais, sentimentais, psicológicas, né? Os traumas, né? Que ela tem, tudo isso a gente vai trabalhando na Parede do Coração. E tudo isso dentro da palavra, tudo isso dentro da palavra, com respaldo bíblico. Todas, sem sombra de dúvida. Exatamente. A Bíblia é a base de tudo, né? É a nossa base de toda a nossa conversão, transformação, toda a restauração. Eu só quis reforçar isso, sim, porque a gente vê muito curso de inteligência emocional. Então, trabalha isso sim também, porque tudo que existe hoje, Deus já falava na Bíblia, né? Com certeza. Então, é trazer essa maturidade de buscar um seminário, um curso que você pode aprofundar à luz da palavra, ao que a Bíblia nos ensina. Eu posso dizer que todos os seminários, né? Todos. É 100% Bíblia. Fundamentado na palavra. Todo 100% é fundamentado na palavra. E o próximo seminário nós vamos falar de maturidade emocional. Então, conte um pouquinho mais sobre ele. Quanto a Parede do Coração, ele trabalha o indivíduo, vamos dizer assim, né? A maturidade emocional, ele trabalha tanto o indivíduo, né, como também a família, né? A família. Trabalhando toda a restauração. Também trabalha a parte das falsas crenças, né? Que as famílias transferem para nós, né? As metacomunicação, né? Trabalha toda a parte de uma restauração familiar, os tipos de família, né? A gente vai palestrando, ensinando e, né, trabalhando a cura e a restauração também de toda a família no modo geral, né? Então, a maturidade emocional é uma das áreas assim que também eu passei por uma escola, né? Tudo que eu estou passando, eu também fui em busca de formação. Primeiro, apliquei na minha vida para ter. Validou. Primeiro, eu faço o teste, eu sempre faço, eu sou o próprio cobaia. Né? Porque uma coisa é você falar, né, de uma coisa que você ouviu, mas o outro é você também falar daquilo que você viveu, né? Do que aquilo que funcionou para mim, né? Tanto como se fala de a escola, né, que a gente vai falar sobre a escola de Libertadores, né? Foi uma das áreas que eu busquei informação, adquiri conhecimento. E depois que eu adquiri o conhecimento, eu falei assim, eu quero ver primeiro se funciona, né? Vou testar aqui. Vou testar comigo, com a minha casa, minha família. Então eu fui aplicando aquilo que a gente vai aprendendo, né?
que é necessário, porque não adianta você ter todo o conhecimento e você também não aplicar. Né? É uma coisa aí, Ivan. Conhecimento não aplicado é vazio, né? Isso, é a mesma coisa que você pegar uma receita de um médico e o médico dá a receita, ó, você precisa fazer esse tratamento. E aí você não faz. Aí depois volta pro, não funcionou. Não funcionou o quê? Mas tu fez isso? Não fiz, então não funciona. É tipo quando eu faço matrícula na academia, né? Tem que ir. Se eu só matricular, não vai resolver. Adianta, não vai resolver. Então, a maturidade emocional é isso aí, gente. A gente trabalha, ajuda a família, né? Todo o princípio, né? A gente vai identificando, né, as falsas crenças, né? Tudo aquilo que foi transferido. Quando se fala de rito, ou seja, rituais, algo que é passado de geração em geração, né? E a gente vai desconstruindo essa visão que foi passado de mãe para filhos, de pai para filhos, né? As metacomunicação, que as pessoas, às vezes, sem falar, o pai ou a mãe já metacomunica algo para os filhos. E os filhos pegam aquilo como uma verdade, né? E vai reproduzir aquilo. Então, aquilo já se torna um ritual na família. Que aquilo é, não, porque minha mãe fez, meu pai fazia, mas por quê? Não sei, eu só via fazer. Só que sem eles entender, sem a pessoa entender, isso vai causando, né, danos na família, no casamento, né, na vida dos filhos. Trabalha a parte da linguagem do amor, que é algo muito importante, né, que é você saber as 5 linguagens do amor, como aplicar essas linguagens de amor no meu casamento, na vida dos meus filhos, né, nos pais. Então, são tudo isso que a gente vai aplicando na maturidade emocional. E você indicaria fazer... A pessoa consegue transformação? Eu vou lá, vou fazer sozinha e meu marido não vai fazer. Consigo já ter resultado? A pessoa, sim, com certeza. Até porque mesmo, por exemplo, se a esposa vai, né? Quando a Bíblia fala que quando a esposa é crente e o marido não é, então a esposa santifica o marido, né? E o marido crente, a esposa não crente, ela santifica a esposa. Então, quando a esposa ela vai e participa, né, já automaticamente ela vai entender muitas coisas, né, que eu carrego, por exemplo, né, sou esposa, eu carrego essa dor comigo, esse trauma, uma carência paterna, né, uma carência que eu tenho dentro de mim, que eu fico requerendo isso, né? Como, por exemplo, a esposa requerendo do marido isso, exigindo algo que ela esperava que o pai dela desse para ela, né? Então, quando ela é restaurada, né, essa área, ela já não vai exigir cobrar tanto do marido algo que não é o papel dele, né? Que é aquilo que ela espera do pai. Então, automaticamente, ela vai já ser curada. A mudança, a transformação da esposa, né, vai desarmar o marido. A pessoa curada cura. E a pessoa curada, ela cura muitas vezes sem falar nada. Só pelo seu testemunho, né? Como eu já tenho muitos casos disso, né? Por exemplo, tem pessoas que a gente, às vezes, dá algumas aulas online... E no começo havia muita resistência da parte do marido. Você de novo, mais um curso, de novo você fazendo isso e tal. E após o curso, né, o marido procurar a esposa, né, esses são relatos de esposas que falam sobre isso. Ela assim, nossa, pastor, né, o pastor, às vezes conversa com a minha esposa, também a pastora Vilda, o meu marido fala assim, como você mudou. Depois, né, desse curso, o marido começa a orar, a se interessar pela Bíblia, se interessar pela palavra de Deus. Por quê? Porque ele viu a transformação. E tem pessoas que dizem, você não para mais de fazer esse curso. Qual é o próximo? Não pare mais, porque realmente isso está fazendo uma diferença, entendeu? No casamento, na vida conjugal, em todas as áreas da pessoa, né? O relacionamento é importante. O relacionamento que ele traz, a restauração entre filhos e pais, né? O pais e filhos, né? Essa aqui é uma das coisas assim, que nos é muito gratificante, né? Ver realmente, porque é o meu projeto, restaurar a família. Não é o meu projeto, é o projeto de Deus, né?
Então... É muito, muito bonito isso. Todos falam que a família é nosso primeiro ministério, as primeiras pessoas que são ministradas pela gente. Então, fazer isso deve ser transformador. Com certeza que muitas pessoas são gratas a Deus através da sua vida e do aprendizado. E vamos falar um pouquinho do seminário de intercessão. Mas antes, me fala qual que é o papel do intercessor dentro da igreja e na comunidade. Pois existe um equívoco sobre a questão do intercessor. Quando se fala de seminário de intercessão, grande parte da igreja ela não quer fazer o seminário. Por quê? Eu não faço parte de um grupo de intercessor. Eu não sou um intercessor. Eu sou um membro da igreja. Não sou do círculo de oração. Não faço parte do círculo de oração. Então, isso aí para mim não me importa. Só que as pessoas esquecem, mesmo que ela seja a única pessoa no mundo e ela está na presença de Deus, ela precisa orar. Ela precisa interceder por ela mesma, por si própria. Então todas as pessoas são intercessores. Eu intercedo por mim, eu intercedo pela minha esposa, eu intercedo pelos meus filhos, intercedo pelo meu ministério, pelo casamento. Então, o papel do intercessor não é algo isolado dentro da igreja, entendeu? Ele vai muito mais além, né, do papel do intercessor. É você verdadeiramente conhecer, né, quanta coisa dentro do seminário da intercessão, né, que algumas igrejas têm nos procurado, e além do seminário a gente vai ensinar como orar, né, como interceder, os tipos de intercessão, os tipos de oração, né? A gente também trabalha um exemplo que uma das palestras, que isso não, a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, né? Eu vou orar, eu começo a orar, eu oro por fulano, ciclano, oro por beltrano, ou eu oro pela minha vida, né? Mas se eu não sou curado, se existe uma área da minha vida que precisa ser restaurada, eu entro na brecha pela minha família, só que eu mesmo sofro, como é dito muito, as retaliações. Tem pessoas que não oram por ninguém por causa de medo das retaliações, né? E a retaliação vem por quê? Porque um dos fatores é que eu preciso ser curado. Eu preciso entender que eu também preciso de ajuda, né? Para mim orar por mim mesmo. Se eu não perdoo, se eu tenho mágoa, se eu não se dou com alguma pessoa e tal, como que eu vou interceder por mim mesmo se eu não perdoo o meu irmão, né? Esse é um dos fatores. Outro, eu entro na brecha por intercessão. E aí começo a orar, interceder pelo meu casamento, por exemplo, né? Eu oro pelo casamento, eu oro por a restauração de um filho, tal. E aí eu entro. Sabemos que é a pessoa que está na droga, tem um problema com o vício, né? A gente fala muito sobre isso, espíritos familiares, geracional, né? Que vem atuando na família, causando esse vício, né? O droga, levando para a imoralidade e outras áreas. Cíclico, né? Isso. Então eu sou, entre aspas, então, o crente, o que estou orando. Eu entro na brecha pela minha família. Eu continuo orando, vou orando. Eu paro a oração. Quando a Bíblia diz alguém que se coloca na brecha. Quando você se coloca na brecha, você se colocou ali de frente para uma oração, uma batalha, né? Pela uma libertação, pela uma restauração. É o Durepox no furinho. Isso. Só que eu paro de orar. Eu parei de orar. Terminou meu período de oração, parei. Só que nós não saímos da brecha. Permanecemos na brecha. Aí que as pessoas começam a sofrer a retaliação. Porque você orou, contra-atacou o adversário. Bateu de frente, vamos dizer, com ele. E ali você para de orar. Quando você para de orar, aí o inimigo vem contra-atacar. E aí que as pessoas começam a sentir os efeitos colaterais de uma intercessão. Então, dentro do seminário, a gente, ensina como entrar e sair da brecha como intercessor,
né? Limpar as vestes, limpar a armadura, limpar o ambiente, né? Por exemplo, pessoas ora, começa a orar, depois termina a oração, vê a mudança dos cílios, comportamento, ficam irados, ficam nervosos, ficam irritados, começa a brigar, às vezes o marido fica brabo, ou a esposa, aí não entende, poxa, depois que eu comecei a orar, minha casa virou tudo no ar. Mas por quê? Você não saiu da brecha e não limpou o ambiente, entendeu? Porque aí essa carga espiritual vem para dentro da sua casa. Deixou ali um cenário de guerra. Deixou no cenário de guerra. Então tá ali toda aquela irradiação espiritual, né? Porque nós não vemos, né, os olhos, nossos olhos. A não ser quem tem pessoas que têm a visão aberta, né? Que Deus, né, o Espírito de Deus usa na parte da visão. E ela consegue ver o âmbito espiritual, ver o adversário, né? O segundo plano que acontece. Aí tu consegue visualizar, mas quem não tem, entendeu? Ele não tem noção o que acontece durante o momento que uma pessoa dobra o joelho para orar, entendeu? O levante que acontece. E aí ele, quando ele termina, ele só parou. Agora o adversário vai contra-atacar. E trabalhando essa parte, ensinando, e outros, né? Muitas outras instruções que a gente trabalha. Seria a oração de guerra aí, oração de guerra, né? Por que eu tenho momentos que eu tenho que orar de pé? Tem que momento eu não posso dobrar o joelho? Por que eu não posso orar descalço? Entendeu? Porque, então são muitas informação que vai fazer a total diferença, né? Na vida do intercessor, e verdadeiramente vai ter um efeito muito maior, né, a intercessão. Porque uma das coisas que eu questionava muito com Deus, né, sobre a intercessão, eu falava assim: Deus, por que eu oro tanto? Eu oro tanto, e nada acontece, né? Eu sou pastor, que eu sou muito amo ir para o monte orar, buscar de madrugada, entendeu? Não querendo me engrandecer, longe disso, mas eu cheguei ao nível de oração, jejum e oração, né? Eu sempre falo isso no seminário. A Bíblia fala que Pedro, onde a sombra de Pedro tocava nas pessoas, as pessoas eram curadas, eram libertas. Para você entender a minha intensidade de busca por querer ver pessoas sendo mudadas, transformadas, então eu cheguei a praticamente esse nível que Pedro tinha, da nuvem de glória. Eu não orava mais para as pessoas, eu só passava, as pessoas eram tocadas, impactadas, né? Só que não havia mudança em muitas áreas e nem na minha vida. E aí que vai a questão do que? Conhecimento. Buscar conhecimento. Porque só orar e jejuar é uma parte fundamental. Com certeza. Mas precisa ter a parte do entendimento de como fazer, como se proteger. É a mesma ideia de estratégia de guerra, né? Isso. Mas é realmente uma estratégia de oração. Conhecer o adversário, né? Como até um pouco como ele age, quais as formas, né? Os métodos que ele usa, né? Porque quem é o nosso adversário, irmãos? O nosso adversário é Satanás. Da onde que ele saiu? Ele saiu do céu. Ele foi expulso. E quando ele foi expulso, ele se revoltou contra Deus e contra a humanidade. Quais são as táticas que ele vai usar? A tática que ele usava já no céu. Porque ele era usando todos os princípios do céu, porque ele aprendeu tudo isso no céu. É igual, vou usar o exemplo, né? Um exército, né? Um coronel, um tenente do exército, né? Que serve um país, ou serve o Brasil. Se esse coronel, esse tenente do exército, o coronel, sei lá, se revolta contra o próprio país, ele consegue convencer uma grande parte lá de tenente, coronel, soldados, né? Ele vai preparar uma equipe grande, ele vai se rebeliar e vai sair fora. Né? Só que agora ele vai se levantar contra o próprio país. Qual é a tática que ele vai usar? O que ele conheceu lá dentro. O que ele aprendeu no exército. E Satanás, infelizmente, ele usa as mesmas táticas. Só que nós, por falta de conhecimento, nós sofremos as baixas. Porque não conhecemos a estratégia e não temos como nos defender. E vamos falar de estratégia do adversário.
cativeiro espiritual. Temos um seminário para isso também. Temos um seminário. Esse foi um start na minha vida quando eu li um livro da Ana Mendes, né? Que fala sobre isso, cativeiro. E aí eu falei assim, uau, gostei. Eu estudei, eu ouvi, né? Eu vi uma pregação dela falando sobre isso e eu fui a fundo. E eu fui para a palavra de Deus. Como eu falei, para mim tudo o respaldo é a palavra. E por incrível que pareça, na Bíblia tem mais de 50 versículos que fala justamente sobre cativeiro, né? Não é só aquele versículo de Isaías 61 que diz assim, ó, né, o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para pregoar a boa nova, né, e libertar os cativos, os que estão presos em mamorras ou em cativeiros, né? Lá atrás, assim como me converti, quando eu comecei a engrenar no ministério, Deus me deu essa palavra, que Ele me usaria para libertar os cativeiros, as pessoas presas, né, em cativeiros. E na minha cabeça, no meu entendimento, eu achava que eu ia pregar dentro dos presídios. Aliás, aqui é preso, né? Cativeiro físico. Físico. E aí, depois, né, na busca do conhecimento, entendimento, e aí eu fui ver que realmente, eu posso dizer para você, Juliana, que, não exagerando, uma média de 70% a 80% das pessoas da igreja, elas estão presas em cativeiros, né? Cativeiro emocional, espiritual, os traumas, né? Cativeiro de doenças, né? São ciclos. Por exemplo, assim, ó, quando uma pessoa sofre um abuso, seja ela emocional, ou sexual, ou abuso espiritual, né? Que dentro do seminário de paternidade a gente fala sobre o abuso, e a gente fala sobre 4 tipos de abuso, que é o espiritual, emocional, físico e o sexual, né? Por exemplo, a pessoa sofreu o abuso, gerou um trauma, né? E se você só ministrar essa pessoa, a cura interior nela, né? Vou ministrar ela, cura, tal, né? Restaura, ela fica bem. Só que não tirando ela do cativeiro espiritual que isso gerou na vida dela, o ciclo de abuso continua na vida dela. Ela continua sendo abusada. Porque toda sua pessoa sofreu um abuso lá na infância. Então, desde a sua infância até que como diz, eu uso esse termo, até que a morte os separe, o abuso continua. Aí, não só o sexual, não só o físico, mas ele abre porta para outros abusivo, né? Isso. Ele abre porta para outros abusos. Por quê? No reino espiritual, ela está presa num ciclo de abuso. Os próprios espíritos, quando a Bíblia nos relata, que Cristo fala, né, aquele que não perdoar o seu irmão de todo o seu coração, ele será entregue a espíritos torturadores ou verdugos, dependendo da tradução da palavra, né? Então a gente vê esses espíritos verdugo ou torturador que eu fui buscar, são espíritos torturadores da nossa alma. Então, se a Bíblia diz que nós somos entregues a esses espíritos, nós permanecemos na mão dele, sendo torturados. Que forma que eles vão te torturar? A forma que eles quiserem. Então, muitos problemas, doenças, né? Depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, bulimia, neurexia, pânico, dores musculares, dores, enfim, vários, né? Até desenvolvi uma apostila que tem ali mais de 400 doenças psíquicas emocionais, psicossomáticas, né, que a gente fala, são somatização de dores, porque alguém abriu um legado na tua vida e a pessoa está presa, isso vai somatizando e a pessoa começa a desenvolver doenças, porque ela está presa nesse ciclo. E o cativeiro é isso aqui, é você tirar ela desses cativeiros. Fica cativeiro das finanças, pessoas que não prosperam. Eu tinha um ciclo do meu cativeiro de falência. Por quê? Eu sofri isso aqui lá no ventre da minha mãe, quando a minha mãe tentou me abortar. E aí eu entrei num ciclo de falência. Um exemplo, como isso é muito mais sério que a gente imagina.
uma criança, quando ela sofre uma tentativa de abuso, de aborto, perdão, e ela não vem morrer, né? Ela nasce, então abre-se um ciclo de falência na vida dessa pessoa e morte, todas as áreas. Ciclo de doença, perseguição de morte, desejo, suicídio, depressão, e ciclo de falência também financeira, problemas conjugais, tudo isso. Acontece e abre e vai a vida toda dessa pessoa. E quando não resolver isso, e não adianta só trabalhar e não tirar ela do lugar do que ela está presa. Ou então, por exemplo, assim, eu nasci em setembro e tudo na minha vida faliu em dezembro. Porque o período que a minha mãe tentou foi 3 meses de gestação. Então vai lá, setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu tive casamentos que perdi em carros, casas, falências, que eu tive 5 falências, todas elas no mês de setembro. Setembro, para muitas pessoas, é um motivo de muita alegria. Para mim, era um pior mês do ano, que eu já estava preparado para uma desgraça acontecer na minha vida. Mas, graças a Deus, tudo isso se reverteu. Eu fluí financeiramente, fluí ministerialmente, né? Todas as áreas da minha vida. Então, funcionou comigo. Vou ensinar para o próximo. Vou ensinar para o próximo também. Isso aí. Então, para a gente identificar se a gente realmente está dentro de um cativeiro, se realmente a gente tem esse ciclo de perdas, a gente faz o quê? Analisa o nosso histórico, analisa o histórico familiar e vê o que se repete? Isso pode estar relacionado à herança familiar geracional, né? Ou então a gente analisa o que aconteceu na vida da pessoa desde o ventre da mãe. Porque tudo que acontece enquanto nós estamos no ventre da nossa mãe, durante a gestação, ele vai se repetir até os teus 90 anos de idade. Então isso é um dos fatores, né? Tem traumas que você viveu na sua infância, os abusos, né? E a convivência na família, porque às vezes você está preso, né? Numa mentalidade de escravo, numa mentalidade de pobreza, entendeu? Então são cativeiros que você precisa, a gente traz primeiro o conhecimento e a gente faz aí, então a ministração e a gente vai orando e tirando as pessoas. Em muitas situações as pessoas não sabem, não lembram, não entendem, né? Aí entra o papel dos intercessores que estão comigo durante a ministração. Eles trazem a revelação, porque o Espírito de Deus traz a revelação. E aí Deus fala assim, esse está preso na infância, na data tal, no dia tal, né? Ou está preso, né, nesse ciclo por causa disso, desse trauma, disso. E muitas pessoas, elas nem têm noção, né? Bloquearam a memória. Bloqueia, né? Infelizmente, apaga a memória. E a gente tira a pessoa e automaticamente, é tão interessante, Juliana, é a reação que as pessoas têm, é a hora que a gente fala assim, que a gente tira ela do cativeiro. Quando tira ela para fora, que ela vem para fora, elas ficam assim tão admiradas, assustadas com o ambiente que ela se encontra. Ela fala assim, meu Deus, como é tão diferente. Mas como as coisas diferentes. Parecia que a minha vida era obscura, meio que cinzenta, pesada. E verdadeiramente o efeito, assim, o que causa, né, a transformação é totalmente impactante na vida das pessoas. Eu acredito que a gente poderia comparar até quando a pessoa está se afogando ali, dá aquele respiro. Isso. Não, imagina uma pessoa presa mesmo, num presídio, numa delegacia, passou 10, 15, 20 anos só convivendo com aquilo ali. O mar sai ali pegar um solzinho. E aí quando ele sai fora, ele respira um outro ar. Entendeu? Ele começa a viver uma outra vida, né, totalmente diferente. Isso é que acontece com as pessoas quando elas saem dos cativeiros. É muito interessante todo esse processo, né? E temos também, além da saída dos cativeiros, nós temos o Seminário dos Anjos. Esse Seminário dos Anjos, ele é indicado para um público que tem um pouco mais de tempo na caminhada.
No Seminário dos Anjos, eu só aconselho, indico para pessoas que realmente, né, são pessoas que estão ali firme na palavra, pessoas que têm compromisso, né? Por quê? É um seminário que ele é um pouco polêmico, né? Porque existe muita contradição quanto à questão do seminário. Mas, só no Antigo Testamento fala 200 e... De repente eu não vou falar certo o número, mas... Mais de 200. Mais de 200 vezes sobre anjo. No Novo Testamento se repete. Fala mais ou menos umas 260 vezes sobre anjos. Se a Bíblia fala tanto sobre anjos, entendeu? Não é você orar, fazer pedido para anjo, não é você... Não é santificar o anjo, né? Botar em santificar, adoração. Não, mas saber que todos nós, a Bíblia diz, né, que ao nosso redor existe anjos. Eles não estão ali simplesmente por estar. Só estou ali. E quando eu falo que as pessoas, cada pessoa, dependendo do ministério, né, dependendo do talento dela, ela tem um anjo pessoal, né, que se fala o anjo da guarda. Anjo da guarda. Né? Vou usar um exemplo bíblico, né? Um exemplo bíblico que fala sobre isso, que é o anjo pessoal, né, quando Pedro está preso. Ele está preso. E a igreja começa a orar porque ele estava preso. Pouco antes tinham matado Marcos. Ele morreu, né, foi executado. E aí o próximo foi Pedro. Daí a igreja se moveu com isso ali, se colocou em oração. Então Deus enviou o quê? Um anjo para libertar ele. Tirou ele da prisão, tirou para fora, ele liberou ele para ir para casa. Quando ele chega na casa onde as pessoas estavam orando, bateu na porta, chamaram ele. Aí ele chamou o pessoal, a menina corre lá e só visualizou por uma fresta da porta. E voltou. É Pedro que está aqui. O que eles falaram? Não, é o anjo dele. Por que é o anjo dele? Porque os judeus já têm esse conhecimento, né? Eles sabem disso, que cada pessoa tem o seu próprio anjo. Por isso que eles não acreditaram na menina, que não era Pedro, porque Pedro estava preso. Não tinha como ele estar ali. É o anjo deles. Ele veio trazer alguma mensagem, né? Mas quando abriram a porta, era Pedro, entendeu? E entre esses e vários outros, né, exemplos bíblicos, que Deus sempre usou anjos para se comunicar com nós. Vários. E a Bíblia fala também sobre nós praticar a hospedagem, né? Receber as pessoas, e que muitos receberam anjos em suas casas sem saber. Mas só que a visão de anjo que muitas pessoas têm, que ele só vai aparecer para você com asa, entendeu? E uns confundem anjo com querubins, serafins, né? Que é totalmente diferente. Tem o anjo que é mensageiro, tem anjos que é para cura, entendeu? O anjo que vem para guerrear. Exemplo, quando Daniel estava orando, o anjo chega para ele, fala com ele e falou assim, Deus, da hora que você começou a oração, foi o visto, mas eu fui retido pelos príncipes da Pérsia. Deus enviou outro anjo, Miguel, para guerrear contra os príncipes, que são os principados da Pérsia, e para eu poder trazer a mensagem, né? Por que o anjo ele não conseguiu chegar até Daniel? Porque ele não era de guerra, ele era o mensageiro. E esse mesmo anjo, Miguel, é o que entregou a mensagem para Maria, é o mesmo anjo que entrega a mensagem para Isabel, entendeu? Ele é o que? Ele é o mensageiro. E quando a igreja entende isso aqui, entendeu? Ela entende que não é só o Espírito Santo que pode trazer revelação, mas tem anjos para trazer revelação para nós, tudo para nós começa a mudar. Tem um novo sentido. A ideia do conhecimento, novamente. Isso. Porque muitas vezes, assim, as pessoas já oram, mas sem conhecimento. Ai, Senhor, envia um anjo. Ai, Senhor, envia um anjo lá. Senhor, envia um anjo para curar fulano, visitar, tal. Então, ela já está orando, direcionando a anjos. Né? Porque há muitos lugares que nós não conseguimos ir, é próprios anjos que vão. Só que quando você tem esse conhecimento, né?
dentro desse seminário, a gente palestra e também ora ativando, né, no seminário Parede do Coração, além de a gente trabalhar toda essa parte, a gente trabalha também ministrando ativação dos dons, ministérios, né? E ora para que a pessoa seja ela gerada novamente, né? Gerada no Espírito. E quando você é gerado novamente, como Jesus fala assim, ó, não pode você nascer, né? Você precisa nascer de novo. E eu justamente, esse é uma das palestras e de uma das ministrações que eu faço no seminário Parede do Coração, é levar a pessoa a nascer de novo. Só que quando ela nasce de novo, ela nasce já ativada os dons. Entendeu? E um dos dons que é ativado é a dom de visão. E com o dom de visão você consegue visualizar o teu anjo. Os anjos que se aproximam de você. Isso é muito interessante. É bem interessante. Já estou pensando aqui em quantos seminários eu vou fazer nos próximos meses. E falando em seminários e escolas, vamos falar um pouquinho da Escola de Libertadores. Escola para conselheiros, para líderes. Essa é uma das escolas, né? Dentro de tudo bagagem que eu fui adquirindo ao longo do tempo, né? Também eu fiz a IFOL, né? IFOL módulo 1, módulo 2, que é na base da Jocum, Mirante Tamandaré, com o corte. Fiquei durante 5 anos lá, né? Prestando lá como obreiro só da IFOL, né? E ali eu adquiri muita bagagem, né? Conselheiro, tratando da administração, as pessoas que procuravam ali para adquirir, né? Que a IFOL é o quê? É formação de libertadores, né? Uma escola que vai trazer conhecimento sobre o que é sintomas e causas de maldição. Que a pessoa sofre a vida toda tratando os sintomas. Sempre tratando sintoma. Só que o sintoma, ele só está denunciando que existe uma causa. E as pessoas só tratam o sintoma. E a escola é exatamente isso aqui. É você ter o conhecimento de sintomas e a causa. É aquele paralelo, né? Tem moscas aqui no lixo, eu vou e espanto as moscas, mas deixo o lixo. Deixo o lixo. Outro exemplo, febre. Febre é o quê? É um sintoma. Ela só está denunciando que existe alguma coisa errada no nosso corpo. Enquanto você não souber qual é a causa, a febre vai sempre estar ali. Você pode tomar remédio para febre e ela não passa. Passa, mas volta. Enquanto você não resolver a causa, a febre não desaparece. Então, tudo que nós vivemos e passamos, né? São tantas heranças que nós herdamos, coisas que nós, né, sofremos no decorrer da vida. Isso são sintomas, né? Seja parte financeira, seja doença, seja parte de uma libertação, seja até problemas em casamentos, né? É o alarme tocando. A droga, os vícios, tudo isso é sintoma. Isso só aqui está denunciando que existe uma causa. Então, na escola, a gente trabalha justamente para pastores, líderes, pessoas que queiram se aprofundar mais na área do aconselhamento, né? Daí a gente vai trabalhando todo esses seminários que eu passei aqui, daí a gente vai trazer em formas de aulas, né? Lógico, ensinando passo a passo, como você identificar o cativeiro das pessoas, né? Você identificar a causa do problema da pessoa, fazer o processo do mapeamento e o processo da libertação, né? Para a pessoa de uma vez ficar livre de uma vez por toda, entendeu? Então isso é uma das aulas assim que completa, né? É verdadeira uma escola, né? Ela traz todo o respaldo bíblico em tudo e todo o ensinamento, passo a passo, né? Desde a ministração do ventre até a vida atual da pessoa, trabalho da parte da cura interior, a gente ensina a cura interior, a parte da libertação, né? Então é uma aula assim bastante completa. Indico, né, para quem verdadeiramente eu gostaria de ser um conselheiro, né? Quem trabalha com casais, líderes de casais, é muito importante porque vai entender a causa, né, dos problemas. Quem a dinâmica, até. A dinâmica, como, né,
identificar a causa de um problema do casamento, né? Exemplo, né? Na nossa igreja, nós tínhamos muitos problemas no casamento. E o líder de casal não dava conta de resolver esse problema. E quando a gente começou a trabalhar nessa dinâmica, nessa visão, pronto, resolveu os problemas. Como o Cote diz, você vive pagando incêndio, mas não resolve o foco do incêndio. E quando você resolve o foco do incêndio, cessa as brigas, cessa os problemas financeiros dentro de uma família. E é muito engraçado que, já trabalhando, né, com o aconselhamento de alguns casais, de algumas mulheres, a gente vê que os problemas eles têm sempre a mesma base. São repetitivos. Ah, mas é família diferente, classe social diferente, vida diferente. Os sintomas acabam sendo sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Porém, as causas podem ser diferentes. Mas é muito interessante todo esse processo. E como é que vai fazer para participar de tudo isso? Só em Araquari ou dá para levar para a igreja? A escola, né, a gente está fazendo online, né? Devido porque há muitas pessoas de outras cidades, até mesmo outros estados que nos procuram. Então eu faço online, né? E os seminários, a escola da família, também tem a escola da família, que aí eu comecei o ano passado, encerrei, esse ano eu não comecei, desculpa, eu terminei uma turma esse ano, estou perdido no tempo, e o ano que vem eu vou começar outra escola, né, da família. Essas escolas têm duração mais ou menos de quanto tempo? Olha, a escola da família a gente faz uma vez por semana, né? É presencial, né? Dali na comunidade. Em torno de 4 meses. E a online dos Libertadores? Também a online, eu dou 2 aulas por semana, né? Duração de 1h30, 2 horas cada aula. São 4 meses. Muito bom. Então dá para tirar 2 horinhas na semana, 4 horinhas na semana, vamos contar, já jogando alto, para se dedicar em transformar vidas. Isso. Pastor Edson, nós estamos chegando quase ao final do nosso podcast e eu queria pedir para o senhor deixar uma palavra para quem está nos assistindo, um conselho, algo que Deus colocar aí no seu coração. O conselho é o que eu tive na primeira pregação. Busque conhecimento. A Bíblia fala, quando Jesus fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, ele não está se referindo às pessoas do mundo. Ele está falando do seu povo. Ele está falando de nós. E nós acreditamos assim, eu aceitei Jesus, pedi perdão pelos meus pecados e tudo está resolvido. Porém, nós sempre vivemos penando dentro da igreja, sempre nas batalhas espirituais, sempre na luta, sempre na dificuldade, sempre no deserto. O conhecimento transforma a vida. Você só tomou posse da salvação e deixou o resto de lado. Deixa o resto de lado. E aí eu não consigo viver a vida em abundância. Então o meu conselho, palavra que eu dou, busque conhecimento. Princípio da sabedoria. Buscar conhecimento. Temer o Senhor, né? Buscando o Senhor, o conhecimento, uma vida abundante, então. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos que acompanharam esse podcast. Em breve teremos mais alguns episódios. E hoje eu quero só agradecer a Deus por esse momento e também ao pastor Edson por ter disponibilizado o tempo e estar aqui com a gente. Também agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, poder transferir um pouco do meu conhecimento, né, para o público, para o povo de Deus, né, para que eles também possam ter essa vida em abundância. Então, todas as redes sociais do pastor vão estar aqui embaixo, também dos projetos, e até a próxima!